Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Olá a todos. Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre análise de dados em IoT. Júlio César Estrela, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. Tá? De modo geral, o assunto dessa aula vai envolver responder o que vem a ser análise de dados, a importância da análise de dados, assim como a gente escreveu na aula anterior, a importância da coleta, os fatores que influenciam na análise dos dados, o que considerar na análise dos dados coletados. E um passo a passo, digamos assim, um how-to, né, bem genérico, do que considerar qualquer análise de dados para a posterior geração da informação. Tá? E algumas ferramentas, e aqui não trato de ferramentas tecnológicas propriamente dito, porque há inúmeras ferramentas para análise de dados, ferramentas computacionais, que nos auxiliam a carregar os dados e fazer análise em função de alguma metodologia. Mas falar mais de ferramenta do ponto de vista acadêmico e científico, do ponto de vista matemático, duas em particular que eu acho interessante, uma delas que eu gosto bastante, que é a análise de Pareto, que é muito importante para facilitar a análise, e fazer filtragem de dados, diante de um contexto mais amplo, na hora de fazer a análise. Então, o quanto que a análise de uma parte representa o todo, uma vez que há diversas situações em que não vai ser possível você processar todos os dados de um conjunto de dados, então, como que você representa na análise de 1 GB de dados, como é que você representa 10 teras, considerando que você não tem capacidade de processar 10 teras e, com base nessa análise, precisa dar uma saída. Então, aí tem ferramentas que nos auxiliam para restringir o todo, num tamanho menor, específico, que indica a mesma representatividade do todo. Tá? No slide seguinte, o título, roteiro e os tópicos organizados em retângulos intercalados em vermelho e azul. O que é análise de dados? A importância da análise de dados. Fatores que influenciam na análise de dados. O que considerar na análise de dados? Passo a passo para a análise de dados. Ferramentas usadas na análise de dados. Bom, a análise de dados ele é um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem dos dados com o objetivo de descobrir informações úteis. Então, informar conclusões e apoiar a tomada de decisões. O slide O que é a análise de dados? Com um texto destacado em um retângulo azul. A análise de dados é um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de descobrir informações úteis, informar conclusões e apoiar a tomada de decisões. Fonte 1. Abaixo, no centro de um retângulo branco, ilustração de um gráfico de pizza com diferentes seções coloridas de gráficos. Ao redor, há diagramas, ícones de localização, de mapa e de nuvem, porcentagens e outros elementos visuais em tons de azul, laranja e cinza. Então, basicamente, uma vez os dados coletados, eles precisam ser transformados. Como que eu transformo esses dados? Com qual estratégia? O que eu vou considerar em relação aos dados capturados? Todos os dados capturados? Eu vou armazenar tudo? Vou analisar todos? Vou desconsiderar uma parte? E os dados que vieram com algum problema, ou não são bem formatados? Há de se lembrar que quando nós tratamos de dados no contexto hoje que envolve a internet, por exemplo, e grandes espaços de armazenamento, tem que lembrar que há um processo de propagação, que é feito por uma rede de dados. E essa propagação, por essa rede de dados, pode ser feita utilizando diversas tecnologias, as quais têm as suas limitações, inclusive. E o que acaba afetando a propagação e o armazenamento. Então, por isso que não é incomum, uma vez os dados coletados, armazenados, eles seriam filtrados, então é um processo de filtragem para eliminar o que não vai ser objeto de análise, para focar só naquilo que é importante. Tá? Há inclusive técnicas para isso, para não descaracterizar os dados que foram coletados.
Por que a análise de dados é importante? Tá? Então, nós discutimos na aula anterior a coleta, né, que é uma das etapas para o sucesso no uso de dados, tá? Que é uma etapa estratégica. Então, a coleta ela é tão estratégica quanto a informação que é gerada lá na ponta, né, por um tomador de decisão tomar. Tá? Então, não devemos nos preocupar apenas com a captação. Tá? A captação é importante, é estratégica, tão estratégica e importante quanto a informação que foi gerada depois da análise, né? Mas a análise também nos traz algumas informações relevantes. Tá? Então, é muito importante saber onde buscar esses dados, né? E como estruturar esses dados para análise. Né? Então, uma coisa é o dado que foi capturado, né? E outra coisa é como é que ele vai ser armazenado. Com qual formato? Com qual estrutura? O quanto que essa estrutura de armazenamento ela auxilia ou agiliza, né, do ponto de vista de se tornar mais rápida essa análise, né, para a posterior geração da informação. Né? Então a estrutura ela tem vários impactos. Né? O quanto que a estrutura de armazenamento impacta, por exemplo, na escalabilidade desses dados, na replicação, na garantia da consistência, como a gente viu nas aulas das semanas anteriores. O professor apresenta o slide, a importância da análise de dados, e aborda tópicos organizados em retângulos intercalados em azul e vermelho. A coleta de dados que discutimos anteriormente é uma das etapas para o sucesso no uso de dados, pois ela é uma etapa estratégica. Não devemos apenas nos preocupar com a captação dos dados. É fundamental saber onde buscá-los, como estruturá-los para uma análise e, por fim, como essa informação será utilizada. Ela é impactada por uma boa estratégia de coleta, como a gente discutiu, né? Embora haja diversas ferramentas, como eu já comentei, para manipular dados, né? Então ferramentas bastante conhecidas hoje, né? CodeLab, Jupyter Notebook, né? Que são ferramentas que são utilizadas, né? Baseadas em linguagem de programação, são ferramentas que estão disponíveis na web, né? Você pode fazer processamento online, inclusive, desses dados processados, né? Você faz a leitura local e joga esses dados para serem filtrados, analisados na nuvem, né? Ou até mesmo localmente. Né? Então, há muitas ferramentas. Né? Mas não basta só ter a ferramenta, é importante levar em consideração as ferramentas específicas de análise, né? Com alguma metodologia por trás. Tá? Então, as ferramentas em si, elas não possuem nenhum valor agregado, né? Se elas não forem adequadamente observadas para tentar ajudar a resolver um problema. Né? Então, não adianta existir N ferramentas se não há capacidade, né, de utilizar essas ferramentas em cima do conjunto de dados. Muitas vezes nós temos dados estruturados de uma maneira incomum, né, embora adequada para o contexto, mas incomum para uma equipe de analista, né, que trabalha muito com uma ferramenta em particular, mas que não sabe estruturar aqueles dados porque a ferramenta não dá suporte para aquilo. Então, vai ser necessário se estudar uma nova ferramenta que dá suporte para fazer análise de dados com aquela estrutura, por exemplo. Uma estrutura em árvore, em grafos, né, enfim. Né, que difere, por exemplo, da estrutura de dados em tabelas ou de documento. Por que a análise é decisiva? Porque somente isso é capaz de transformar os dados em informação. Tá? Então, só análise em cima dos dados propagados e armazenados que vai transformar isso em informação. Então, lembrando que dado não é informação. Né? Informação é consequência de uma análise em cima de um conjunto de dados, segundo uma metodologia, segundo algum propósito, tá? Que deve ser atingido no final. Em novo slide, as informações. A análise de dados é impactada por uma boa estratégia de coleta. Embora haja ferramentas capazes de coletar e manipular dados, elas não possuem valor algum se não forem devidamente observadas por quem tem qualificação para isso. Porque a análise é decisiva. Resposta em destaque amarelo. Porque somente isso é capaz de transformar os dados em informação. Não. Essa análise ela é influenciada por fatores como quais as metas, né? O que eu quero gerar de informação, né? Qual a informação ou conjunto de informações que eu quero gerar com essa análise, o que eu quero ver, né? O que eu quero melhorar, né? O que eu quero reduzir, né? Então eu posso ter como objetivo reduzir o tempo de processamento de parte de uma solução contexto de IoT, ou eu quero reduzir o custo de armazenamento, custo
de captura dos dados, enfim, pode ser uma meta, né, que vai envolver experimentos com várias formas de captura de dados, com várias formas de estruturação e armazenamento, e a análise vai dizer, olha, a forma de capturar o dado do jeito X é melhor do que o jeito Y, né, baseado nos dados que foram coletados, armazenados e analisados. Então, a análise vai te dar essa resposta, né. São afetados pela criação e filtragem dos registros, né, então, como criar esses registros, né, a partir dos dados coletados, como filtrá-los, né, como separar o que é inicialmente bom para análise e o que não é bom para análise, né, inclusive também influenciado diretamente pela integração de sistemas e dispositivos, né, como que os dados vão me auxiliar após uma análise, permitir conversar com outros dispositivos ou sistemas, né, melhorar a comunicação, melhorar o processamento, melhorar o armazenamento, ou uma maior facilidade de disponibilizar esses dados por meio de APIs, né, pelo tipo de análise que mais se alinha aos objetivos propostos. Então, há diversas formas de análise, né, então, uma delas é a análise qualitativa, outra quantitativa, né, a gente pode pensar numa análise no tempo, uma análise no espaço, ou um misto de tempo e espaço, né, juntar tudo, qualitativa e quantitativa também. Então, a forma, né, o tipo de análise também impacta no resultado, né. Se é uma análise que envolve mais qualidade, que envolve mais quantidade, né, de dados. Slide: fatores que influenciam na análise de dados com o texto. A análise de dados é influenciada diretamente por uma boa definição das metas, pela padronização dos dados, pela criação e filtragem de registros, pela integração de sistemas e dispositivos, pelo tipo de análise que mais se alinha aos objetivos propostos. Bom, a definição de metas, né, envolve ter um objetivo claro com a análise, tá? Já que a definição de metas vai direcionar para as decisões que nós vamos tomar, tá? A padronização, ela evita erros, simplifica a criação de insights, né? A ferramenta de análise ela vai gastar menos tempo classificando o registro. Então, se você tem dados estruturados, né, num determinado padrão, né, você vai permitir que a ferramenta que te auxilie na análise, né, dê uma saída mais adequada. Ela não gaste tanto tempo fazendo a separação do que foi bom na coleta do que não foi, para a posterior análise. Tá? Então a filtragem é importante, e a padronização já desde a coleta, mais importante aí. Eliminar o que não é necessário, né? Então os registros, inclusive, eles têm que ser criados com base na análise. Então veja que as decisões que nós tomamos, né, embora a coleta seja estratégica também, né, e fundamental, né, o pontapé inicial, as decisões de como nós coletamos, estruturamos, tem impacto direto na análise. Tá? Então, tem que sempre pensar no processo de coleta, né, de estruturação, pensando na análise. Tá? O docente avança um slide com os tópicos. Definição das metas. Deve haver um objetivo claro com a análise, já que isso direciona decisões. Padronização dos dados. Evita erros, simplifica a criação de insights. A ferramenta de análise vai gastar menos tempo classificando registros. Criação e filtragem de registros. Eliminar o que não é necessário. Registros são definidos com base no objetivo da análise. A integração de sistemas e dispositivos, né? Então, com o apoio de APIs, né, Application Programming Interfaces, a gente pode definir práticas de compartilhamento entre informações de fontes de dados distribuídas, né? Então, os dispositivos miniaturizados, que já têm uma interface de rede sem fio, né, em Bluetooth, permite que dados ali gerados, capturados, sejam propagados por meio de APIs, né? O tipo de análise envolve extrair o máximo possível, né, dessa análise, né? Então, há análises que vão extrair muito mais informação do que outra, né, e vão ser mais adequadas do que outra, tá? E o método, né, quer dizer, o tipo, o método, a metodologia de análise tem que estar alinhada ao objetivo. Então, nem sempre uma análise ela pode ser boa de uma maneira geral para vários contextos, mas para um contexto em particular ela não dá bons resultados, embora ela seja uma análise mais usada de modo geral, né? Então você pode pensar numa análise descritiva, ela pode ser não tão boa para
para encontrar problemas de propagação de dados entre dispositivos, né? A preditiva pode ser melhor, né? Embora você possa fazer predições, né? É sempre prudente, né? Não necessariamente, mas ter dados já gerados de situações anteriores. Então a gente tem alguns exemplos aqui, né? Não se limita a esses, né? Com análise que envolve descrição, na análise que envolve predição, né? Então vou predizer alguma ocorrência, né? Baseado em fatores já ocorridos no passado, né? Analisar stream, né, de dados em tempo real, muito comum em aplicações web, de áudio, vídeo sob demanda, mas também stream de dados que podem ser gerados, inclusive, por dispositivo com sensores acoplados, né, com uma frequência muito alta, né. Então, você, em vez de ficar mandando isso de forma picada, né, você manda um fluxo de dados contínuo, né, considerando que você tem uma boa conectividade. Análise de séries temporais, né, como que esses dados, né, se alternam num tempo, né, num período, né, será o que a propagação de dados entre dois sensores ela mantém um comportamento no tempo, né, em relação ao tempo de propagação dos dados, ou se alterna ao longo do dia, ou ao longo das horas, né, ou ao longo do mês, né, ou é sempre um comportamento comum. Possivelmente esse comportamento comum ou padrão, ele pode ocorrer muito em ambientes internos. Em ambientes externos nós temos outros fatores que dificultam, né, esse comportamento, né, no tempo, né, por conta de outros fatores. Aí, no contexto de IoT, né, o tempo externo, né, a temperatura, a umidade, enfim, principalmente quando a gente está trabalhando com um projeto que envolve a coleta dessas medidas, né. Então, certamente, isso não vai ser um padrão no período de tempo. Tá? E análise do espaço também, que envolve localização. Slide com o conteúdo, integração de sistemas e dispositivos com o apoio de APIs. Podemos definir práticas e compartilhamento entre informações de fontes de dados distribuídas. Tipo de análise. Para extrair o máximo possível da análise, o método precisa estar alinhado ao objetivo da análise. Exemplos: análise descritiva, análise preditiva, análise de streaming, análise de séries temporais, análise espacial. À direita inferior, uma ilustração de fundo preto com uma rede de ícones conectados a um círculo central que contém o termo Data Analytics. Os ícones possuem cor predominantemente azul, com os elementos em preto e branco, que representam diferentes aspectos e ferramentas relacionadas à análise de dados. Há ícones de gráficos cadeados, nuvens, bancos de dados e servidores. O que eu considero na análise dos dados? Tá? Primeiro, eliminar redundâncias, né? Então, um dos objetivos precisa ser eliminar a redundância de dados. Então, a quantidade de dados, ela não necessariamente é preponderante na análise. Então, eu posso ter uma situação de dados de dispositivos coletados sei lá, 10 gigas, né? Em que eu não encontre muita informação relevante depois de uma análise. Ao passo que se eu tiver um conjunto de dados de 100 mega, né, considerando que eu tenho uma solução que já levou em conta um bom processo de coleta, um bom processo de estrutura dos dados, e embora o tamanho seja reduzido, a relação entre os dados que foram coletados é muito forte e eu consigo extrair informações mais precisas do que um conjunto muito grande, né? Então, se a gente levar em consideração os Vs do Big Data, né, velocidade, variedade e um outro V agora eu me esqueci, né? Esses 3 Vs, né, se a gente levar em consideração isso, né, nem sempre a velocidade é tão importante quanto a variedade e o volume, tá? Enfim, então o volume importa, a velocidade importa e a variedade também, tá? Então, um misto desses 3 Vs, de modo geral. Slide. O que considerar na análise de dados? Com os itens. Eliminar redundâncias da coleta. Extrair informações alinhadas ao objetivo da análise. Agrupamento. Criar indicadores que fazem sentido para o negócio ou solução. Utilizar ferramentas de apoio. A seguir, ilustração em cinza, vermelho e branco. Em um ambiente de trabalho, duas pessoas analisam dados de diferentes formatos de gráficos. Sentado diante de uma escrivaninha, com um notebook aberto, um homem indica os gráficos expostos em uma grande tela na parede. À direita, uma mulher está de pé e observa as informações. Bom, um passo a passo aqui, e isso aqui é bem geral, tá, pessoal, né, que pode ser aplicado aqui no contexto
da disciplina, né, do assunto que nós estamos tratando, que é o passo inicial, né, é que, primeiro, estabelecer um objetivo, né, qual é o objetivo com essa análise, né, definir, por exemplo, né, a título de exemplo aqui, se é análise quantitativa, se é qualitativa, se ela é preditiva, se eu vou fazer análise no tempo, se eu vou fazer análise no espaço, no tempo, no espaço, né, escolha uma ferramenta para análise, aquela que mais se adequa à situação. Fazer um brainstorm da análise, né, depois de utilizar as ferramentas, e criar alguns planos de ações com base nos dados. Esses, de um modo geral, são os passos iniciais, né? No slide seguinte, passo a passo da análise dos dados, as instruções. Estabelecer um objetivo para análise. Definir se é análise qualitativa ou quantitativa. Escolher ferramentas para a análise. Brainstorm da análise. Criar planos de ações com base nos dados. Ao coletar os dados, é importantíssimo ter um objetivo, né, para analisar esses dados, que responda ao questionamento sobre o ponto analisado. Então, no processo de análise, vamos fazer tentar encontrar respostas para algumas perguntas, né? Então, essas respostas, ao fazer essa análise, nós encontramos essas respostas, ou chegamos perto dessas respostas, né? O que indica, o que a análise vai me indicar em função do dado que eu coletei e da estrutura que eu utilizei para coletar esse dado, tá? Com base no objetivo da análise, né, definir, né, os resultados, se os resultados vão ser baseados em números, né, então eu vou ter um resultado numérico, né, ou eu vou ter um resultado baseado em avaliações, né, que também não deixa de ser numérico, né, quer dizer, um resultado mais quantitativo ou mais qualitativo, né, a depender da situação, pode ser mais interessante você pensar na qualidade do que na quantidade. Slide com os tópicos. Estabelecer um objetivo para análise. Ao coletar os dados, é importante ter um objetivo para a análise dos dados que responda a um questionamento sobre o ponto analisado. Definir o tipo de análise. Com base no objeto da análise, defina se os resultados serão baseados em números, quantitativo, ou em avaliações, qualitativo. Decidir por ferramentas de apoio que ajudam a organizar os dados, né, que foquem na análise, não tanto na filtragem, né. Reunir uma equipe de especialistas para analisar aquele conjunto de dados daquele domínio, né. É muito comum nós termos hoje profissionais, né, que são cientistas de dados ou os engenheiros de dados que lidam o tempo inteiro com os dados coletados. Mas uma observação que precisa ser feita é que muitos desses analistas, eles não têm noção de como os dados foram gerados, ou não participaram do processo de coleta, ou não têm uma visão do todo, né? O que acaba dificultando uma tomada de decisão, logicamente. Embora eles não participem do processo de coleta, mas se conhece a metodologia de como isso foi coletado, isso vai sinalizar para uma análise muito mais acurada, tá? Criar planos de ações, né? Então, depois que foi feita essa reunião com especialistas e a validação dos dados de análise, começar a utilizar indicadores para traçar alguns planos. Então, o que eu vou fazer com o resultado da análise? Se eu identifiquei que eu preciso aumentar a quantidade de sensores no ambiente para representar melhor a temperatura, né, eu vou ter que traçar um objetivo de quais sensores que eu vou adquirir, a quantidade, onde eu vou colocá-los, enfim. Então, a análise vai me responder isso, né, que é importante, aumentar a quantidade de sensores no ambiente para representar melhor a temperatura. Quantos sensores, aonde eles vão ser colocados, como que eles vão interagir com os outros já implantados, tá? Tem outros planos que podem ser criados a partir disso, né? Como que eu vou propagar esses dados, né? Baseado nos novos sensores implantados no ambiente, enfim. Tecnologia de propagação, enfim, né? Em novo slide, o professor explica o texto. Escolha de ferramentas. Decida por ferramentas de apoio que ajudem a organizar os dados, pois estas auxiliam na interpretação. Brainstorm da análise. Reúna a equipe de especialistas no assunto, IoT, por exemplo, e realize uma discussão acerca dos dados. Jamais decida com base na opinião de apenas uma pessoa. Criar planos de ações. Ao validar os dados da análise, utilize indicadores para traçar planos de ações. Exemplo: aumentar o número de sensores no ambiente, mudar sensores de lugar, implantar um novo Gateway IoT, migrar o Broken IoT para a nuvem, etc. Com relação às ferramentas, muitas são as ferramentas, como já comentado, né? Algumas ferramentas usadas de modo geral, né, envolvem, aí não ferramenta tecnológica em si, mas
ferramentas mais com um viés de análise matemática, né? Uma delas é muito interessante, que é o diagrama análise de Pareto, né? Que é um esquema que agrupa e ordena a frequência de determinadas ocorrências, né? Então, tudo é feito com uma ideia relativamente simples, né, de que 80% das consequências de alguma ação, né, advém de 20% das causas. Então, 80% das consequências vêm de 20% dos problemas. Então, são, digamos assim, poucos problemas que geram muitas consequências, né? Pode ser positivo ou negativo. Então, consegue identificar, como identificar esses 20% que estão causando consequências, né? A vantagem desse método é a facilidade para identificar a relação entre os problemas e as causas, né, e as consequências. Tá? Então, o que vai causar no ambiente é aumentar ou diminuir o número de sensores, né? Mas eu primeiro preciso identificar que o aumento ou a diminuição tem um impacto, ou só a diminuição tem mais impacto que o aumento, né? Ou que aumentar o número de sensores não vai alterar a dinâmica da variação da temperatura, ou da velocidade do vento, né, ou das movimentações no lugar. Tá? E essa técnica favorece o desenvolvimento de soluções, também contribui com o processo de tomada de decisão. Slide intitulado Ferramentas para Análise de Dados, com informações organizadas em retângulos azul, vermelho e cinza. Muitas são as ferramentas para analisar dados, tanto no contexto geral, quanto também para a IoT. Algumas ferramentas usadas de forma geral. Diagrama barra análise de Pareto. Trata-se de um esquema que agrupa e ordena a frequência de determinadas ocorrências. Tudo é feito com base em uma ideia bem simples, de que 80% das consequências advém de 20% das causas. Vantagens: facilidade para identificar a verdadeira relação entre problemas e causas e suas consequências para os resultados do projeto ou aplicação. Favorece o desenvolvimento de soluções e contribui com o processo global de tomada de decisões. Uma outra ferramenta é chamada de diagrama de Ishikawa, né, que tem como objetivo primordial aí, organizar estudos sobre as causas de um problema ambiental, analisando todo o seu processo e os efeitos decorrentes dele. Tá? Nesse caso aí, com esse diagrama, são analisados alguns pontos, né, em particular 6, a mão de obra, né, então, no contexto de implantação de sensores dispositivos, quem implanta, o que utiliza para implantar, que dispositivo usa, né, que tipo de medida vai ser feita, né, com o ambiente que isso está sendo feito, né, e o método que está sendo utilizado. Tá? Em novo slide, o tópico citado: ferramentas usadas de forma geral. Diagrama Ishikawa. O objetivo principal é a organização do estudo sobre as possíveis causas de um problema central, analisando todo o seu processo e os efeitos decorrentes. 6 pontos são analisados: mão de obra, matéria-prima, máquinas, medidas, meio ambiente e método. Ferramentas específicas permitem que as empresas analisem e visualizem dados de sensores, dispositivos que é conectado à internet, né? As ferramentas de análise de internet de IoT, né, são utilizadas para entender o fluxo contínuo de dados, né, estruturados ou não, tá, e de séries temporais produzidos por eles. Há algumas no ambiente nuvem, que eu não vou abordar aqui, mas deixo para vocês pesquisarem sobre, né, que é a AWS IoT Analytics, SaaS Analytics, ThingSpeak e uma que chama-se Atomo. Tá? Slide com tópicos organizados em retângulos azul, vermelho e cinza. Ferramentas específicas barra apoio permitem que as empresas analisem e visualizem dados de sensores de dispositivos conectados à internet. As ferramentas de análise de IoT são utilizadas para entender o fluxo contínuo de dados estruturados ou não estruturados e de séries temporais produzidos por dispositivos. Exemplos: AWS IoT Analytics, SaaS Analytics, ThinkSpeak, Atomo. No último slide, referência, os sites: agiledsolutions.com, aws.amazon.com, saas.com, thinkspeak.com, cisco.com, gov.br, lume.ufrgs.br, repositório.utfpr.edu.br, caetreinamentos.com.br, blog.academiain1.com.br, questionpro.com, es.123rf.com. São essas referências da aula de hoje, pessoal. A gente se vê na próxima. Lembrando de fazer atividade avaliativa e participação dos fóruns. Até mais.
Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Eventos. Roteiro Yara Forastieri, revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk. Mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br